Para mais detalhes, nós conversamos com um parlamentar que já está aqui em estúdio, o qual já dou meu bom dia e seja bem-vindo ao Jornal Manaíra. Bom dia, Marcos. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manaíra. Satisfação poder retornar aqui a esses microfones. Indo direto ao ponto, nós temos a expectativa de retomada do julgamento do mandado de segurança por mim impetrado perante o Tribunal de Justiça na próxima semana, considerando que houve um pedido de vistas do desembargador Ricardo Vital, interrompendo o julgamento. O placar até o momento é de 15 votos contrários à instalação, de 5 votos favoráveis à instalação, com destaque para o voto divergente do desembargador Joás, que fez com que o próprio Tribunal Pleno tivesse uma discussão acalorada, aprofundada. E eu tenho sim, Marcos, Cláudia, a expectativa de que o Tribunal de Justiça ele possa dar a oportunidade para que o Poder Legislativo também contribua, auxilie o Ministério Público, a Polícia Paraibana. Eu acredito que a sociedade merece essa transparência, esses holofotes, para que saia ali das salas de audiências dos fóruns, para que possa ir ao plenário da Assembleia Legislativa, onde toda a sociedade possa saber o destino de 140 milhões de reais que foram desviados de programas assistenciais. O Hospital Padre Zé, conhecido como Hospital dos Pobres, foi saqueado, inclusive com a gravíssima denúncia na última semana do GAECO, do Ministério Público, com o envolvimento de 2 secretários de Estado. Isso mostra que a operação Orcrim, a organização criminosa comandada pelo Padre Egídio, já lançava seus tentáculos sobre o poder público estadual e isso merece esclarecimento. É isso que nós estamos pedindo desde dezembro de 2023, Cláudia. Há 14 meses que a bancada de oposição busca instalar essa CPI, seja no âmbito do Legislativo, posteriormente com o auxílio da Justiça Paraibana, e confio nos desembargadores e desembargadoras paraibanas para que essa oportunidade seja dada à sociedade paraibana. Eu não sei se eu entendi certo, mas no voto divergente, o desembargador Joás de Brito, ele disse que, na verdade, o pedido não era em relação à omissão do presidente da Assembleia, porque ele demorou a apreciar o pedido de vocês, mas ele se posicionou e negou. E que, na verdade, o cerne da questão seria a investigação sobre o desvio em si. É isso? Olha, o voto do desembargador Joás é porque o mandado de segurança, eu sou advogado, sou professor de direito, quando existe ofensa a um direito líquido e certo. Qual é este direito líquido e certo? Para a instalação de CPIs, o regimento interno da Assembleia diz: são necessários 3 requisitos. A assinatura mínima de 1/3 dos parlamentares. Ou seja, 12 assinaturas. 12, e nós conseguimos os 12. Um fato certo, determinado, qual seja a apuração do desvio de 140 milhões de reais, e prazo, onde nós indicamos 120 dias. Então, foi cumprido. O que é que aconteceu? Todo requerimento na Assembleia, conforme o regimento, tem um prazo para que ele seja admitido ou não pela mesa diretora. Esse prazo se esgotou, sem manifestação da mesa diretora. Apenas após decorrido este prazo é que houve a retirada da assinatura do deputado Bosco Carneiro, que, coincidência ou não, migrou da oposição para a bancada de situação, e então o mandado de segurança se baseia, se lastreia nesses fundamentos. Nós temos os requisitos, se houve a retirada posterior, isso é irrelevante, conforme regimento interno. Então, se os requisitos objetivos estavam presentes, instale-se a CPI. O mandado de segurança ele não tem o condão em si, até porque o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, no mandado de segurança, ele não vai avaliar o mérito, ele não analisa a responsabilidade de Poliana, de Tibério, de Padre Egídio, de quem quer que seja. Mas ele lá irá analisar, e é este, o nosso pedido de fazer com que a CPI seja mais um mecanismo de fiscalização.
E como é que você analisa esse fato da oposição ter perdido esse membro e pode perder mais, será? Olha, como eu te disse, Cláudia, essa retirada da assinatura do deputado Bosco Carneiro já sinalizava o que veio a se concretizar alguns dias ou meses depois, no sentido dele sair da bancada da oposição para a situação. Então foi uma antecipação de um posicionamento. Posteriormente, nós também perdemos o deputado Michel Henrique, né, que também migrou para a bancada da situação, mas tivemos a adesão da deputada Jane Panta, né? Então, tínhamos 11, ficamos com 9, e hoje o tamanho da bancada de oposição é de 10 parlamentares na Assembleia Legislativa, né? Tínhamos a expectativa, Cláudia, logo após as eleições municipais, vocês noticiaram aqui, de insatisfações, de fraturas, de rupturas de alguns deputados de Cajazeiras, de São Bento, né, de Mamanguape, né, que ficaram desgostosos com o posicionamento político assumido pelo governo do estado contra seus candidatos nas suas bases. E eu tenho certeza que essa decisão de alguns colegas ela foi apenas postergada para 2026, que é o momento certo, adequado e oportuno para que a gente possa retomar as discussões sobre as eleições estaduais do ano vindouro. Aliás, 2026 já está sendo tratado pela oposição, né? A oposição já está até colocando nomes aí, já se reuniu, me parece que foi um almoço. Como é que vocês estão trabalhando essa estratégia, né? Sei que a estratégia não vai ser revelada porque não pode ser revelada, mas alguns membros da oposição têm dito que esse ano de 2025 tem que ter já a definição de quem será o candidato. É isso mesmo? As conversas acontecem, faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa atividade política, as articulações. E o que nós concluímos, né, a bancada de oposição, é que fizemos um ciclo municipal em 2024 muito melhor do que o de 2020. Né? Então chegaremos nas eleições de 2026 mais fortalecidos, a oposição, do que chegamos em 2022. Foi uma das válidas críticas do nosso candidato 2022, Pedro Cunha Lima, né? No sentido que disse, não podemos repetir os mesmos erros, ou seja, temos que nos planejar melhor, temos que nos antecipar, né? E inclusive inspirado na própria campanha vitoriosa do senador Efraim Filho, que colocou o pé na estrada com antecedência e mostrou que essa presença, né, nas bases, nos municípios, ela sim é válida, o povo valoriza quem não comparece única e exclusivamente em ano de eleição. Então, essa é a mensagem, né, que aquela confraternização da bancada de oposição deixou claro. Primeiro, estamos unidos. O mesmo time que em 2022 deu 48% a Pedro no segundo turno, mais de 1 milhão de votos, permanece unido o mesmo. MDB com o senador veneziano, União Brasil, comandado por Efraim, PSDB de Fábio, de Pedro, de Camila, de Tovar, e também o Podemos de Romero, de Rui. Esse time permanece unido e, claro, com a expectativa aí da gente se preparar melhor e chegar ainda mais forte em 2026. Tanto é verdade, só para fechar esse raciocínio, das 10 maiores cidades da Paraíba nas eleições municipais, União Brasil, por exemplo, conquistou 2 delas, Campina Grande, com Bruno, e Guarabira, com Léa Toscano. Então, isso mostra que chegaremos com uma boa musculatura em 2026. Vocês acreditam que o candidato adversário será Lucas Ribeiro ou será Cícero Lucena? Minha opinião pessoal é que, em se afastando o governador João Azevedo para concorrer ao Senado, o candidato será Lucas Ribeiro. Ele estará sentado na cadeira, com a caneta na mão, né? E eu, pelo menos, não recordo, Cláudia, a minha memória não alcança que alguém nesta situação abriu mão ou cedeu, seja para Cícero, seja para Adriano,
seja para Deusdedit, né? Deusdedit, na minha opinião pessoal, será o candidato se o governador João optar em permanecer no governo. Mas já fala-se em Deusdedit para o Tribunal de Contas, né? Uhum. Olha, o meu voto ele ainda não pediu, não. Né? Temos, né, algumas candidaturas postas, né? De boato, de ouvir dizer, concordo contigo, né? Já foi ventilada essa hipótese, mas de campanha propriamente dita, eu só vejo Tião Gomes, vejo Tassiano Diniz, vejo Jutaí Menezes, né? Então, penso eu que... E veja, em conversas, o próprio presidente Adriano Galdino disse que a vaga seria dos deputados e deputadas. Então, se vai haver essa interferência externa do Poder Executivo, no sentido de tentar impor, né, um nome de fora, não sei se isso será bem acolhido pelos parlamentares. Eu prefiro trabalhar em fatos concretos, de quem efetivamente está pedindo votos. Agora, numa possibilidade da senadora Daniela Ribeiro for candidata à reeleição no Senado, como é que ficaria? Olha, Marcos, vamos lá, vamos tentar aqui construir as duas hipóteses. Se João se afasta, assume o filho de Daniela, Lucas Ribeiro. Então, eu vejo praticamente impossível, né, de que Lucas venha ser candidato ao governo e a mãe dele venha compor a mesma chapa majoritária. Eu acho que nem a população aceitaria isso e tampouco os deputados ou a classe política que, em tese, acompanharia essa chapa também não ficaria muito satisfeita, né, de uma mesma família estar ocupando duas privilegiadas posições, né? Então, eu enxergo que a senadora Daniela pode ser candidata à reeleição na hipótese de João Azevedo permanecer no governo, né? Aí lançaria, é o que se comenta, o secretário Deusdedit, e aí Daniela seria uma natural candidata à reeleição. Então, é o meu pensamento, né? Mas a questão é tão complexa, né, e tão confusa, né, que você observa que na semana passada aconteceram declarações contraditórias do próprio Lucas, da própria Daniela. Isso mostra que a situação, né, vem batendo cabeça. E parece que ninguém sabe até agora, né? Não está decidido. Pelo menos é essa a impressão que dá. Não está decidida ainda, né? Olha, está todo mundo pensando, Cláudia, qual será a melhor estratégia. É o bolão que se faz aí em todas as rodas políticas, se João sai, se João fica. A minha opinião pessoal, a minha impressão é que nem o próprio governador ele tem isso decidido, né? Por vezes ele argumenta que pode ficar, outras tantas ele diz que pode sair. São muitos caciques buscando um único espaço, que é o do governo. Cícero só quer o governo. Adriano disse que só quer o governo. Lucas, né, se estiver com a caneta na mão, ele só quer o governo. O PSB disse que João ficando, ele só quer o governo. Ninguém fala em vice, ninguém fala em senador. Então são vários corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então é isso que a gente, lá na oposição, de maneira mais harmoniosa, né, a gente vem enxergando esses movimentos. Não ficaremos reféns, aguardando, esperando, Cláudia, esse lance de xadrez, que claro será importante, mas a gente vem se movimentando e vem buscando percorrer a Paraíba para apresentar esse melhor projeto. E vocês pretendem usar que critério para definir o nome que vai concorrer? Já está certo que é Pedro ou vocês vão, enfim, usar de outro tipo de instrumento para definir o nome, o candidato ao governo? Olha, Cláudia, diferentemente da situação onde o próprio governador João disse que em ele saindo o candidato natural é Lucas, e em ele ficando, o candidato tem que ser do PSB, né?
a oposição ela não trabalha com essas imposições, com esses cenários fechados, herméticos. Nós trabalhamos com o cenário de quem melhor se viabilizar eleitoralmente, né? O próprio senador Efraim, que é o único parlamentar da Paraíba que possui mandato até 2030, o meu, dos outros deputados estaduais federais, termina em 26. O de João, o de Daniela, o de Veneziano, o de Cícero termina em 28. Efraim, então tem esse espaço privilegiado de poder fazer gestos, de poder abrir oportunidades, espaço em 2026. Então a gente tem dito, junto com o Pedro, com o Romero, com o Bruno, que nós concorreremos em pé de igualdade, aquele que tiver a melhor viabilidade, seja por pesquisa quantitativa, qualitativa, número de prefeitos, enfim, o critério que foi estabelecido, né? Nós buscaremos colocar esse nome, porque a oposição vai e quer ganhar, quebrando um ciclo de 16 anos do governo do PSB. É hora de alternância de poder. Em relação ao Senado, vocês apoiarão o Veneziano Vital como oposição ou também terão outros nomes? Veneziano, ele se marcou, Cláudia, em cerca de 80%, 90% dos municípios nas eleições de 2024, ele ter se alinhado, né, com candidaturas de oposição ao governo do estado. Fizemos parcerias com o MDB em várias cidades, por exemplo, eu cito aqui Santa Luzia, que é o nosso berço político, a União Brasil apoiou o MDB, né? Aqui, o município de Itacima, recebi algumas ligações, né? Inclusive, deixa eu aproveitar até para registrar a participação do Antônio Marcos Soares, que está falando exatamente isso. A oposição de Itacima está com você. Um abraço para Marcos, um abraço para todo o nosso time de vereadores, Arivano. Nós apoiamos o MDB lá. Então, estivemos alinhados, o senador Veneziano foi correto, né? Cumpridor de acordos, assim como nós. Então existe uma tendência natural, existe um compromisso, né, de caminharmos juntos. O posicionamento veneziano em Campina Grande também, Cláudia, foi essencial, né? Não só politicamente, como vem ajudando administrativamente com a liberação de recursos o prefeito Bruno. Então, o veneziano hoje tem um claro posicionamento de estar alinhado com a oposição e vejo como um caminho natural de ele ocupar uma das duas vagas ao Senado. E como é que tem sido a sua trajetória como deputado estadual de oposição? A oposição tem um número inferior ao bloco de situação, então muitas vezes muitas vezes quase sempre perdem, né, as votações. Como é que tem sido essa vida e liderar esse bloco, que eu acho que não é muito fácil não, né? Olha, tem sido uma grande experiência, Cláudio. Eu estou no meu primeiro mandato, né? Anteontem completei 44 anos, né? Então procuro utilizar a minha bagagem como professor universitário, como advogado, experiências que tive em alguns órgãos públicos, como o PBGás, né, como o CEMOB, para que possa fazer valer essas bandeiras lá na Assembleia de mobilidade, de infraestrutura energética, de educação. Claro que é complexo você liderar, embora em número minoritário, pessoas de diferentes regiões, deputados até com mais experiência que eu, mas a gente tem conseguido, embora perdedores na grande maioria das votações, mas deixar o nosso recado claro. Por exemplo, uma bandeira muito forte da bancada de oposição foi contra a proposta do governo do estado de aumentar impostos na Paraíba. O ICMS aumentou de 18% para 20% no nosso estado. Votamos maciçamente contra. Infelizmente fomos perdedores. Mas estamos de cabeça erguida e dia 1º de fevereiro, por exemplo, a equivocada decisão do governo do estado de aumentar o ICMS vai doer no bolso de todo paraibano, toda paraibana, com o aumento dos combustíveis, onde
10 centavos relativos ao ICMS que foi aumentado no nosso estado, né, vai estar lá na bomba de combustível sendo repassada ao bolso paraibano. Então nós continuaremos de forma aguerrida, responsável, fiscalizadora, buscando respostas, né, contra o aumento de impostos, que apenas diminui a competitividade do paraibano, do empresário local, ela obstacula, né, você trazer novos investimentos para cá. Então, embora, repito, minoritários, mas continuaremos sempre cumprindo nosso papel, porque você se opor, você fiscalizar é tão nobre quanto administrar e tão importante quanto. Deputado, a sinalização de uma rusga entre Adriano Galdino e o governador acendeu aí a esperança da oposição de poder ter mais um membro. Isso já foi por água abaixo? Não, não foi por água abaixo. Eu tenho certeza que aquelas palavras do presidente Adriano ainda reverberam por toda a Paraíba, no sentido de que foi desrespeitado pelo senhor governador, né, de que Adriano disse em viva voz que não lembra de ter passado nenhuma procuração para o governador do estado para que ele possa decidir o futuro de Adriano político em 2026. Então isso foi muito forte, né? Eu sei que tem muito bombeiro aí querendo abafar a situação, mas nós temos na figura do presidente Adriano, estive com o Murilo Galdino, né, no último domingo, e deixamos isso claro para ele. Nós argumentamos o que eu disse há poucos instantes. Se Adriano tem o sonho de ser candidato a governador do estado, pelo bloco da situação, as portas estão fechadas para ele. Porque se João sair, o candidato é Lucas. Se João ficar, a tendência é ser Deus dete. Então nós dissemos, olha, Adriano é bem-vindo se ele quiser somar forças, né, na oposição. E aqui na oposição ele tem chances, ele tem condições em pé de igualdade, desde que, como eu também falei, mostrando o seu potencial, sua viabilidade, que ele é melhor eleitoralmente do que Efraim, do que Pedro, ou do que Romero, ou Bruno, né? Aí ele sim teria espaço suficiente. Então, claro que agora cabe ao presidente Adriano tomar a sua decisão, posicionar-se, né, para que ele possa ir em busca do seu sonho. A Assembleia volta aos trabalhos agora em fevereiro, né? Na próxima terça-feira teremos a posse, né, da nova mesa diretora. Teve aquela celeuma da eleição que foi anulada pelo STF, depois tivemos que refazer, vai ser a posse, né, para o segundo biênio. Logo após teremos a presença do senhor governador, que era a sua tradicional mensagem após as reaberturas dos trabalhos legislativos, e na quarta-feira teremos sessão ordinária normal. Ok, deputado, queria lhe agradecer pela sua presença aqui no Jornal Manaíra, e daqui a pouco às 12h30, George Moraes também será meu entrevistado na TV Manaíra no Além do Poder.